Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos resolver aqui a questão de número 1 da prova da ESA de 2021. A expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento, onde as vogais aparecem em ordem alfabética. Então, note que as vogais, ela necessariamente tem que estar em ordem alfabética. Então, vamos aqui filtrar um pouco as informações que eu tenho aqui. Filtrando as informações, a gente percebe que a sargento tem 8 letras. Destaquei aqui de amarelo as 3 vogais que são, né, as coisas principais da questão, né, informações principais. E de laranja está aqui as consoantes. Como a gente tem que obrigatoriamente ter em ordem alfabética as vogais, vamos primeiro ver aqui nessas 8 espaços, né, das 8 letras que eu posso colocar, onde elas podem ficar. A ordem que a gente vai colocar, os espaços que a gente vai colocar, não importa. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo simples. Tem importância, obrigatoriamente ela tem que ficar assim? Não necessariamente. Ela poderia ter ficado aqui, a letra O, ou lá no final? Pode. Lembrando que ela tem que ficar sempre em ordem. Então, poderia ter colocado um exemplo assim, A aqui, E e O. Pode colocar assim, distribuir dessa forma, essas vogais, certo? Então, a ordem aqui, que eu vou colocar essas vogais, não importa para mim. Então, se a ordem não importa, lembrando de combinatória, existem 2 tipos de agrupamentos. O arranjo, que é você colocar coisas, agrupar coisas de forma que a ordem é importante. Tá? Então, os espaços que eu vou colocar essas 3 vogais, não importa aqui para mim. Então, eu tenho uma combinação, porque a lei de combinação, né, a regra de combinação, você fazer agrupamentos onde a ordem, né, que ele vai ficar não importa. Então, eu tenho aqui para as posições uma combinação de 8 em 3, porque eu tenho 8 espaços colocados 3 letras. Lembrando a forma de combinação, que é n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p. Nosso caso aqui, ficaria 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes n menos p, ou seja, 8 menos 3 é igual a 5. Só que para as letras restantes de laranja, eu posso colocar, né, ela pode permutar de qualquer forma que quiser. Então, colocar aqui, para as consoantes, eu posso fazer o quê? Permutar elas sem dó. Então, essas 5 consoantes que sobraram, eu posso permutá-las. Certo? Então, o que eu tenho? Nossa resposta final. Eu tenho que ter as posições das vogais dessa seguinte forma e as consoantes dessa forma. Ou seja, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho que 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial aqui, né? Vezes aqui as consoantes, 5 fatorial. O que eu posso fazer aqui? 5 fatorial em cima, embaixo. O que eu tenho? 8 fatorial sobre 3 fatorial. Letra B de bom demais. Então, na questão de número 2, diz o seguinte, identifique um ângulo x em radianos do intervalo de 0 a 2π, cujo seno de x é igual ao seno de 2x. Então, ele quer... esse intervalo é o intervalo completo, né? De uma volta completa, certo? Então, ele quer assim, que seno de x seja igual ao seno de 2x. O que a gente vai ter que lembrar aqui, esse seno aqui, esse arco duplo, né, e seno de 2x, seno de 2x é dado por 2 vezes seno x cosseno x, certo? Então, voltando à nossa equação, ele quer que seno de x seja igual ao seno de 2x, que é, na verdade, 2 vezes seno x cosseno x, certo? O que eu vou fazer aqui para facilitar? Eu vou passar tudo para um lado e deixar isso aqui igual a zero, uma equação. Então, vai ficar seno x menos 2 seno x cosseno x. Isso aqui é igual a zero. O que eu tenho em comum aí? Pode perceber que nas duas parcelas eu tenho seno x em comum. Então, vou colocar ele em evidência. Ficaria assim, seno x em evidência, eu tinha seno x, tirei esse seno x, sobra 1 aqui, a gente não coloca, mas existe aqui um multiplicando, né? Então, é 1 menos, eu tinha 2 seno x cosseno x, tirei esse seno x, vai sobrar 2 cosseno x pra gente. Isso aqui igual a zero. Para que a gente faz esse termo aqui em evidência? Porque agora eu transformei isso aqui em um produto, né? Tem duas parcelinhas aqui, que é igual ao quê? Igual a zero. Então,
que a gente tira de conclusões daí? Porque se você tem dois números que multiplicados dão zero, obrigatoriamente, pelo menos um deles tem que ser zero, né? Aqui A é igual a zero ou B é igual a zero. Os dois podem ser zero? Também pode ser, né? Mas obrigatoriamente alguém tem que ser zero. Ou seja, aqui eu tenho duas respostas, né? Ó, a primeira resposta é que seno de x tem que ser zero. E a segunda resposta, que 1 menos cosseno x pode ser zero, né? É um ou aqui, né? Ó, um ou. Só que você vê a primeira aqui, ó, seno de x é igual a zero. Vamos relembrar aqui, ó, nosso ciclo trigonométrico. Lembrando que no ciclo trigonométrico, o eixo x é o cosseno e o eixo y é o seno, tá? Então aqui na primeira ele fala que seno x é igual a zero. Para você, tem que lembrar isso aqui, né? O que o seno, como o seno é o eixo y, e a gente está numa circunferência trigonométrica de raio 1, né? Unitária, ó. Aqui é 1, aqui é 0 e aqui é menos 1. Ou seja, para o seno dar zero, o ângulo de abertura no ciclo trigonométrico tem que ser o quê? Tem que tocar aqui. Então quem toca aí é o zero radiano, ó, zero rad, e quem mais? É o meia volta. Quem que é meia volta? Pi radiano, porque pi vale 180, lembra, né? Ó, pi é a mesma coisa que 180 graus. Pi rad, né? Ó, pi rad é 180 graus. Ou seja, não temos essa alternativa, né? Ó, A, B, C, D não tem nem zero nem pi. Então quer dizer que isso aqui, ó, a gente nem vai olhar para ela. Ou seja, vamos destacar a segunda solução aqui, ó, onde, né, 1 menos 2 cosseno x, né? Esqueci aqui, ó. É 2 cosseno x. 1 menos 2 cosseno x é igual a zero. Ou seja, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 é igual, vou passar esse cara negativo para lá positivo, vai ficar 2 cosseno x. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, cosseno x vai ser 2 passa dividindo, vai ser 1 sobre 2. Então, relembrando nosso ciclo trigonométrico, o 60, né? É o cosseno. Cosseno de 60 graus é meio, né? Ó, cosseno de 60 é meio, né? Para quem lembra a tabelinha aí. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, 60 graus, né? Ó, 60 graus. Então, ó, tocou aqui. Por quê? Porque ele coloca aqui, né, ó, a sua projeção aqui no eixo X é a metade desse segmento aqui, que é 1, ou seja, tá, se a metadinha é meio, né? 1 sobre 2. Então, 60 graus. Só que ele quer em radiano, né? Se π rad é 180 graus, a gente quer 60, né? Basta dividir tudo por 3 aqui, né? Ó. Então, quer dizer que π sobre 3 rad é a nossa resposta, né? Que é os 60 graus. Existem outros para complementar ele? Sim, ó, porque o cosseno ele é positivo toda nessa região aqui, né? Ó, no primeiro e quarto quadrante. Então, teria outro ângulo aqui, né? Ó, que seria andar 60 negativo, ou seja, chegar aqui no 300 graus. Mas se olha a resposta aqui, ó, não tem nada além do primeiro e segundo quadrante aqui, né? Ó, ou do primeiro quadrante. Então, nossa resposta aí, ó, π sobre 3 rad. Nossa alternativa, ó, letra E, de elefante, beleza? Questão de número 3 aqui, ó. Considere A e B números reais positivos. Se log de A é igual a 2, log de B é igual a 3, o valor de log de A vezes B ao quadrado é igual a. Então aqui a gente vai lembrar de algumas propriedades do logaritmo, tá? Vou colocar aqui um resuminho das propriedades que a gente precisa ser lembrada para essa questão. Então, para essa questão, a gente precisa lembrar aqui, ó, o log do produto aqui, que você tem um produto no logaritmando aqui, ó, ele se transforma em uma soma de logs, tá? Então, você separa esse produto em uma soma de logs, certo? E outra aqui, esse expoente aqui, ó, né, no logaritmando, ele desce aqui multiplicando, certo? Ele está aqui, ó, e desce multiplicando. Então, essas duas propriedades que a gente precisa lembrar para resolver essa questão. Por quê? Ó, você tem aqui log de A vezes B ao quadrado. Primeira coisa que eu vou separar, não consigo separar o quadrado porque ele só está para o B. Então, primeiro eu vou separar aqui esse produto. Então, vou ter aqui log de A mais log de B ao quadrado. Agora sim, nesse cara aqui, ó, isso aqui já está pronto, né? Ó, esse cara aqui eu vou tirar esse expoente descendo aqui, multiplicando. Então, a gente vai ter que log
de A mais 2 vezes log de B. Quem que é o log de A? Já nos deu na questão, né? Ó, é 2 mais 2 vezes log de B, que nos deu que é 3. Então, tem que 2 mais 2 vezes 3, 6, é igual a 8. Nosso caso aí, ó, letra E. Beleza? Questão tranquila aí. Questão número 4. Assinale a alternativa cujo gráfico representa a função exponencial. F de x é igual a 2 elevado a x. Tá, para quem conhece função exponencial, mata essa aqui de primeiro, porque não tem como. Exponencial faz aquela curvinha assim, ó, igual o avião levantando aí, decolando, né? Aqui, ó, gabarito letra A, não tem como, ó. Isso aqui é uma função, letra B, função quadrática, letra C, uma função polinomial do terceiro grau, porque tem duas curvas, né? Também não sei como é que é o comportamento dela para cá. Mas essa aqui é polinomial. Essa aqui, se manter esse esquema, função afim. E essa aqui é uma função modular, né? Porque faz o Vzinho. Você tem um esqueminha de Vzinho, né? Função modular. Tá, se você esqueceu e não pegou direito, como é que você vai fazer, ó? Você pode aplicar valores, né, bem específicos para cá, para a gente tentar descobrir. Por exemplo, aí, ó, sei lá, a gente vamos ver assim, ó, se x, ó, vamos supor aqui, se x é igual a 0. O que acontece na função? Logo aí, ó, f de x, ou seja, f de 0, né, é igual a 2 elevado a 0, que dá quanto? 1. Se x é 0, a gente teve, né, teve a resposta que y vale 1. Ou seja, a gente tem um ponto. X vale 0, o y é 1. Agora é só encontrar esse ponto aqui e ver qual desses gráficos aqui que tem esse ponto, contém esse ponto, né? É 0 em x, 1 em y. Então aqui, ó, aqui tem ele, né, ó, 0 em x, 1 em y, letra B já é de ser descartada, letra C também, letra D também e letra E também, ó. Só por isso aqui a gente conseguiria encontrar. Mas tem que lembrar, a função exponencial é sempre aquela curvinha aqui com a barriguinha, certo? Questão de número 5. Qual é a posição do ponto P, 5, 3, em relação à circunferência de centro 3, 1 e raio igual a 5 unidades? Tá. Quando você tem uma circunferência, ela pode estar com ela, o ponto, né, que ele está de referência, né, ele pode estar no centro, dentro, na borda ou externo, né, ó. Aqui, ó, externo, interno não coincidente com o centro, pertence à circunferência, ou seja, está na borda da circunferência, coincidente com o centro, ou seja, é o próprio centro da circunferência, e excêntrico. Tá, com o desenho que eu fiz aqui, fora de escala, como você pode observar, né? Você tem aqui o centro da circunferência, ó, 3 e 1. Se ela tem raio 5, ó, ela vai atingir aqui, ó, mais 5 para cá, o 8. Mais 5 para cá. Aí 3 menos 5 dá menos 2. Agora em y, se ela está aqui no 1, mais 5 dá 6, né? Ó, e 1 menos 5 vai lá no menos 4, tá vendo? Como o ponto que a gente quer é um ponto 3 e 5, ó, já pelo desenho a gente já sabe, não vai ser coincidente com o centro, porque o centro é 3 e 1, não está externo, né? Pelo desenho já consegue ver. Tá, mas visualmente, que geometricamente a gente vê que ele é um ponto que está interno, não coincidente com o centro, letra B. Tá, beleza, mas se não fosse tão simples assim para você desenhar, como é que você descobriria que esse cara é interno e não coincide com o centro? Justamente fazendo aqui, ó, é a distância entre esses dois pontos aqui, né, ó. A distância, ó, vamos lá, a distância entre o centro e o ponto P, ele tem que ser o quê? Tem que ser menor que o raio, né? Vamos colocar assim, ele tem que ser menor que quanto? 5. Se esse valor for menor que 5, a gente sabe que ele está dentro. Se ele for igual a 0, seria o quê? Está coincidente com o centro. Se ele for maior que 5, ele está externo. Então vamos ver aqui quanto que é essa distância entre o ponto C e o ponto P. Se você perceber aqui, ó, essa distância entre os dois pontos, né, que é o ponto C e o ponto P, se você fizer uma projeção aqui, ó, pode perceber que isso aqui nada mais é do que um triângulo retângulo. Tá? E distância em dois pontos é uma aplicação de Pitágoras, né? Que você tem um triângulo retângulo, aqui você tem catetos e hipotenusa. Então essa distância D, que eu vou chamar aqui, que a gente quer descobrir. E quem são esses caras? Ó, se você olhar ali, ó, porque a gente já desenhou, temos o seguinte, ó. Esse cateto aqui embaixo, ó, é a diferença em x desses pontos, né? Ó. Ou seja, aqui não é x, vou colocar de outra cor aqui. Isso aqui não é x,
Isso aqui não é y? Qual que é a diferença entre 3 e 5? Ou você pensar assim, eu estou no 3, vou andar até o 5. Quantas casas eu ando? Esquece positivo ou negativo, a gente está olhando distância, né? Ó, do 3 ao 5 eu andei 2 casas. Você pode perceber ó, que de 3 a 5 a distância é 2. Então esse cateto vale 2. Agora o cateto y, isso aqui é x, né? Ó, x, ó, horizontal. Vertical é y. Então qual que é a diferença, né? Quanto eu ando de 1 até 3? Lembrando, não esquece o sinal, é de 1 até 3, não é positivo nem negativo. Vamos ver distância. De 1 até 3 eu também ando 2. 2. Então aqui esse cateto também é 2. Ó. Pode ver aqui, ó, que essa distância aqui é de 2 mesmo, né? Que é esse cara aqui. Então a distância entre os dois pontos nada mais é do que a aplicação de Pitágoras. O que eu tenho aí? Que distância, né, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos. Nossa variação, quanto ele andou em x, é 2, e nossa variação em y, quanto ele andou, né, na vertical, é 2 também. Então, distância ao quadrado é igual a 4 mais 4, que eu tenho 8, e a raiz de 8, a gente sabe que ela é menor do que 5, né? Isso aqui é menor do que 5. Né? Vai dar quase 3, aí 2 alguma coisa. 2,8, eu acho, por aí. Então, se ela é menor que 5, e a gente sabe que o raio da circunferência, ou seja, o escape dele tinha que ser 5, como ele é menor, ele vai estar interno. A distância não deu 0, então ele não é coincidente com o centro. Então, ele é, letra B, interno não coincidente com o centro. Beleza? Letra B. Questão de número 6. A operação carro-pipa destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque, admitindo que esses tanques sejam cilíndricos, raio 0,8 metros e altura 6,25. Quantas viagens desse carro cheio, carradas, serão necessárias para abastecer totalmente uma cisterna comunitária em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 7 metros por 6 metros por 2 metros? Considere π como 3. Então, primeiro de tudo, né, você tem aqui, os carros são dessa forma cilíndrica e você tem que encher essa cisterna comunitária, certo? Então, tem que saber quantos desses caras aqui, ó, que eu vou chamar de X, né, quantos desses vão caber aqui dentro, vão encher essa cisterna. Ou seja, X vezes esse volume tem que ser igual ao da cisterna. Então, vamos calcular. Ó, volume de cilindro é πr ao quadrado, vezes H, e volume dessa cisterna, que é um paralelepípedo, é dado pelo produto de suas dimensões, certo? Então tem que igualar esses dois caras. Então, ou seja, aqui ó, o volume, vou colocar aqui, né, ó, o volume do cilindro, ó, cilindro, vezes X, né, que você ver quantas vezes esse cara vai caber aqui no volume da cisterna, né, ó, X aqui, beleza? Então vamos fazer essa conta. Então, volume do cilindro, πr ao quadrado H vezes X tem que ser igual ao ABC aqui, né? Só vou colocar agora as informações, cada uma das suas informações, né? Então temos aqui π para considerar 3, então vai ficar 3 vezes raio, que é 0,8, ó, 0,8 ao quadrado, vezes a altura, que é 6,25, vezes X, tem que ser igual a o produto, né, desses caras aqui. Então é 7 vezes 6 vezes 2, certo? Então agora é só fazer as contas necessárias aqui, né? Ó, 3 vezes 0,8 ao quadrado é 0,64, vezes 6,25, vezes X, que é a quantidade de cisternas, né? Cisterna não, de carros, né? Desse tanque, vai ser igual a esse cara aqui. Eu vou deixar assim, ó, porque eu vou multiplicar primeiro esses caras aqui, ó, porque vai que dá para cortar alguma coisa. E 6,25 vezes 0,64 dá 4. Isso aqui vai vezes x, né? Vezes x é igual a 7 vezes 6 vezes 2. E olha aqui que interessante, ó. Por que eu não multipliquei? Porque a gente sabe que 3 vezes 4 dá 12, né? 3 vezes 4 dá 12. E 6 vezes 2 também. Então eu posso cancelar esses dois caras aí, ó. Tem 12 de um lado, 12 do outro. Então temos que x é igual a 7. Então 7 vezes, né? Esse cara vai, né, os caminhões pipas vão encher essa cisterna. Então no nosso caso aí, ó, letra D. Beleza?
Questão 7 diz o seguinte: observe o paralelepípedo reto retângulo da figura abaixo. Então, ele te deu aqui um paralelepípedo e os seus vértices, né? De A até H, né? E aqui ele faz algumas afirmativas e a gente vai só marcar a correta, né? Então aqui, sobre esse sólido, assinale a única alternativa correta. Na letra A, as retas CD e CG são ortogonais entre si. Vamos lá, vou destacar aqui de laranja aqui, ó, C e D. Será essa retinha aqui, ó, CD, né, ó, esse segmento, e CG, esse cara aqui, ó. Elas são ortogonais? Não, é falso. Não são ortogonais, tá? Elas são o quê? Essas duas aí são perpendiculares, né? Ó, porque elas se tocam, né? Se eu for fazer aqui no infinito, ó, essas duas retinhas aí, ó, se cruzam fazendo um ângulo de 90 graus. Lembrando que ortogonais é como se fosse duas retas que seriam, né, perpendiculares, só que elas estão em planos diferentes, estão afastadas, elas nunca vão se tocar, certo? Então, na letra B, a reta CF é paralela ao plano ADH. CF é essa reta aqui, ó, de amarelo. E o plano ADH, ó, é esse plano aqui, né, ó. Eles são paralelos? Sim. O que seria paralelo aí, ó? Elas têm a mesma direção, tanto o plano quanto essa reta, porque elas estão em faces opostas de um paralelepípedo reto retângulo. Então quer dizer que elas são paralelas. Então essa reta é paralela àquele plano? Sim, verdadeiro, certo? Agora vamos analisar as outras só para, né? No caso a gente já sabe que a nossa alternativa correta é a letra B, mas vamos analisar as outras alternativas para ver o porquê que elas são falsas. Letra C, a reta AC e HF são paralelas entre si. Então vou destacar aqui de verde, ó. Elas são paralelas? Essas retas não são paralelas, porque elas não têm a mesma direção. Tá vendo? Uma tá em sentido, né, AC, a outra de HF, tá, né? Não tem a mesma direção, tem que ter a mesma direção. Por exemplo, ó, BF e AE têm a mesma direção, né? Então elas seriam paralelas, certo? Então isso aqui é falso. OK? Apesar de estar em planos paralelos, as retas não são paralelas. Letra D. A reta AB é perpendicular ao plano EFG. Então, vou destacar de azul. Então, esses dois caras aí são paralelos? São perpendiculares? Não, eles são paralelos. A mesma, né, ideia da letra B, mas ele afirmou perpendicular. Não são perpendiculares. Então, isso aqui é falso. E por último, letra E. As retas BF e DH são perpendiculares entre si. Então, vamos ver. BF está destacado aqui, ó, de roxo, né, lilás, e DH, ó, DH, tem a mesma direção, então elas são paralelas, não são perpendiculares, né, nem são ortogonais, elas são paralelas. Eles afirmam que é perpendicular, então é falso, como a gente tinha visto, né, nossa resposta correta aí, ó, letra B, beleza? Questão de número 8 diz assim: numa PA crescente, os seus dois primeiros termos são as raízes da equação x² menos 11x mais 24, igual a zero. Sabendo que o número de termos dessa PA é igual ao produto dessas raízes, então a soma dos termos dessa progressão é igual a. Então, informação importante aí, a gente tem que saber os dois primeiros termos, eles são as duas raízes dessa equação aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem que x² menos 11x mais 24 é igual a zero. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos resolver isso aqui por soma e produto. Eu tenho que o nosso valor de A, B e C são respectivamente 1, menos 11 e 24. E sabemos o seguinte, que a soma das raízes, né, ó, a gente sabe que a soma das raízes por soma e produto é menos B sobre A. Menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Certo? Como o nosso A aqui é 1, é a mesma coisa que a gente nem colocar isso aqui, tá? Então seria assim, a nossa soma é o oposto de B. Se o B é menos 11, o oposto é 11. O produto é a mesma coisa que C, né? Porque não tem A, então seria 24. E a gente já achou também a quantidade, né? O número de termos, ó, o número de termos dessa PA é pelo produto dessas raízes, ou seja, a gente sabe que já são 24 termos dessa PA, certo? Só por isso aqui. Então agora vamos descobrir quais são essas raízes. Vamos pensar aqui, primeiro no produto, né? Minha dica é começar pelo produto. Quais dois números multiplicados dão 24? Vamos jogar no mais simples, ó, 1 vezes 24.
O próximo, 2 vezes 12, né? Também tem 3 vezes 8, tem 4 vezes 6, né? E não tem mais, porque seria 6 vezes 4, já é só o inverso desse cara aqui. Quais desses a soma provavelmente vai dar 11? 1 com 24 somando, subtraindo, não vai dar. Aqui pode dar 12 ou 10, né? Somando ou subtraindo. 4 e 6 pode dar 10 ou 2. 3 mais 8 é 11, né? Então, essa é a nossa opção que a gente vai testar aqui, ó. 3 e 8. Vamos ver aqui. 3 vezes 8 é 24? Correto. 3 mais 8 é 11? Sim, então achamos nossas duas raízes. x1 aí, ó, é 3 e x2 é igual a 8. Tem que ser nessa sequência aí, né? Porque é uma PA crescente, ó, PA crescente. Então, beleza, ó. Temos nossa PA. Nossa PA é a seguinte, ó. PA, ela começa com 3, depois é o 8, depois vem um monte de cara aí e temos o A24 aí, né, que é a quantidade de termos nessa PA. Então, a gente sabe que a razão dela é quanto? De 3 para 8 somou-se 5, né? Então, essa aí é a nossa razão. Temos a PA 3, 8, né? Primeiro termo 3 e razão igual a 5, sendo que ela tem 24 termos. Aí ele pede o quê? Então, a soma dos termos dessa progressão. Então, a gente quer saber a soma desses termos. Para saber a soma dos termos, a gente precisa saber quem é esse cara aqui, né? O A24. Então, vamos calcular esse A24. Quem que é esse nosso A24 aí, ó? Pensando que a PA, ela pode parecer um joguinho de tabuleiro, né? Ó, a gente tem assim, se você quer chegar na 24ª casa, né? Na 24ª casa desse tabuleiro, você pode partir da primeira e pular quantas casas? Você está na primeira para chegar na 24ª, você pula 23 casas. Ou seja, aqui, você parte da primeira casa mais 23 pulos. Esse pulo aí, ó, é a razão. É de quanto em quanto está indo. No nosso caso aqui, de 5 em 5, né? Então, para você chegar na 24ª, parte da primeira e dá 23 pulos. Só que nosso pulo aí vale 5, né? Porque é a razão dessa PA. Então, a gente tem aqui, ó, A24 vai ser igual a 1, que é 3, mais 23 vezes a razão, que é 5, certo? Então, A24 vai ser 3 mais 20 vezes 5, dá 100, 3, 5, 15. Então, isso aqui é 115. Isso aqui, então, é 118, é o nosso 24º termo aqui, ó, 118. Só que eu não calculei ainda, né? Porque ele quer saber o quê? Ele quer saber a soma desses termos, tá? E a soma dos termos, a gente pode ver de duas formas. A soma dos termos, ó, a soma de n termos de uma PA é dada pelo primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Ou podemos seguir o raciocínio, porque lembrando lá da propriedade dos termos equidistantes, a soma dos termos equidistantes de uma PA ela é sempre a mesma, tá? Ela é igualzinha sempre, tá? Então, se você pensar assim, ó, os termos equidistantes, ó, 3 e 18 somam 121. Como são 24 termos, eu tenho 12 pares. Então, essa soma 121 tem 12 vezes ela. Lembrando, né? A propriedade de termos equidistantes da PA é que os termos equidistantes do centro dessa PA sempre somam o mesmo, tá? A fórmula vai dar a mesma coisa, ó. Então, você tem que aqui, ó, que S24, porque são 24 termos, vai ser igual ao primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? 3 mais o último termo, que é 118, vezes a quantidade, que são 24, dividido por 2, certo? Então, você tem que esse S24 aí, ó, S24 é nada mais do que 121, né, como a gente tinha visto, ó, 118 mais 3, 121, vezes, ó, vou simplificar aqui, né, ó, 24 dividido por 2 dá 12. Então, temos 121 vezes 12, que resulta aí em 1452, ok? Nosso caso aí, ó, letra C. Tranquilo? Questão de número 9. Sejam A e B matrizes de ordem 2, tais que determinante de A é igual a 2 e determinante de B é igual a 5. Marque a alternativa que expressa o valor de determinante de 2AB. Aqui a gente vai precisar lembrar de uma propriedade, duas, né? Que tem um teorema de Binet também. Então vai ser uma propriedade e o teorema, certo? Vou colocar aqui para a gente utilizar eles nessa questão.
Então, para matar essa questão, tem que saber essas duas coisas aqui, cara. Ó, propriedade, que é ó, determinante de K vezes A igual a K elevado a N vezes da determinante de A. Onde que é esse N aqui, ó? Tá, ó, esse K é uma constante, é um número. Tá? Ele vai sair fora da determinante e vai ser elevado a N. Esse N aqui, ó, é a ordem da matriz, certo? Então, como a nossa ordem é ordem 2, vai ficar elevado ao quadrado, né? E o teorema de Binet aqui, ó, Binet. Determinante de A vezes B, ó, lá dentro, isso aqui pode separar num produto de determinantes, tá? O produto das matrizes aqui dentro pode separar num produto de duas determinantes. Então, sabendo isso aqui, cara, pronto, acabou a questão. Por quê? Porque se você tem assim, ó, determinante, é o que ele pede, né? Qual que é o valor? Determinante de 2AB. Eu posso separar isso aqui dessa seguinte forma, assim, né, ó, um produto, falar que isso aqui é uma coisa, que é outra, né, ó. Então eu posso colocar assim, utilizando o teorema de Binet aqui, ó. Ou posso colocar esse 2 lá para fora já, tanto faz. Então, ó, das duas formas dá ok, tá? Ó, determinante de 2A vezes determinante de B. Isso aqui eu utilizei o teorema de Binet. Agora eu vou utilizar a propriedade. Esse 2 aqui sai, tá? Se eu tivesse usado aqui no começo, tanto faz também, tá? Se eu quiser tirar esse cara daqui, vai ficar assim, ó. 2 saiu, né? Essa constante. Determinante de A. Só que vai ter que levar esse cara aqui pela ordem da matriz. Nossa matriz é de ordem 2, então vai ficar 2 ao quadrado. É por quê? Como se tivesse esse 2... por que está ao quadrado? Porque ele considera que esse 2 está multiplicando a matriz, e a matriz é de ordem 2. O 2 multiplica a primeira linha e a segunda linha, né? Então vai ser 2 pela primeira linha e 2 pela segunda linha, porque por isso que é 2 ao quadrado, 2 vezes 2, certo? Ó, vezes a determinante de B. E esses valores já foi dado tudo aí pra gente, né? Ó, 2 ao quadrado é 4, determinante de A é 2, né? Tá ali no texto, vezes determinante de B que é 5. Pronto, acabou. 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. Acabou a questão, ó. Letra C. Beleza? Questão 10. Em uma urna existem 5 bolinhas numeradas de 1 a 5. 4 dessas bolinhas são retiradas uma a uma sem reposição. Qual a probabilidade de que a sequência de números observada nessa retirada seja crescente? Então, temos o seguinte, tratando de probabilidade, vamos lembrar disso aqui, ó, casos favoráveis sobre casos totais. É isso. Probabilidade só tem basicamente essa fórmula. Existem outras variações? Tem, mas se você usando essa fórmula, interpretação, você consegue fazer tudo o que há de probabilidade, certo? Ó, então aqui, você tem as 5 bolinhas enumeradas de 1 a 5, a retirada tem que ser em ordem crescente. Então a gente tem que analisar esses dois valores aqui, ó, né? Quem são os casos totais, quantos são e quantos são o total de casos. Vamos começar com o total de casos. Total de casos, você tem 4 retiradas, 4 bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter, na primeira bolinha, primeira retirada, eu posso ter qualquer uma das opções, não tem nenhuma outra restrição aí. Então, eu tenho 5 aqui casos, né, para tirar. Como é sem reposição, eu tô com a bolinha aqui, né? Tem 4 na urna, né? E quantas são a próxima aqui? Quantas são as opções que eu tenho para a segunda retirada? 4. Para a próxima, se eu já estou com a outra bolinha na mão, são 3. Continuo com a outra bolinha na mão, vai ter 2, né? Então, pelo princípio fundamental da contagem aqui, ó, bem simples, ó. Isso aqui é o produto desses caras aqui. Não vou multiplicar porque eu gosto de deixar para o final para ver se pode ter casos que eu posso simplificar, né? Ó, então vamos lá agora aos nossos casos favoráveis. Os casos favoráveis eu vou analisar da seguinte forma, utilizar esse desenho aqui. Como ela tem que ser na ordem crescente, né? Eu vou pensar assim, se eu não tivesse tirado apenas a bolinha número 1, se ela não fosse escolhida, eu não teria 2, 3, 4, 5, não teria um caso em sequência, certo? Então temos 1. Se eu não tivesse tirado a bolinha 2, ou seja, eu tivesse tirado 1, 3, 4 e 5, também é outro caso favorável. Lembrando que caso favorável você força, né? Ah, professor, eu posso ter tirado a 3, a 1, a 4 e a 5. Pode, né? Mas o caso favorável você vai forçar favorável a você. Então, assim, se eu não tivesse tirado a 2, eu teria tirado 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5, né? Então, se eu não tivesse tirado a bolinha 3, eu vou ter tirado a bolinha 1, 2, 4 e 5. Então, se eu não tivesse tirado a bolinha 4, 1, 2, 3, 5. Se eu não tivesse tirado a bolinha 5, teria sido 1, 2, 3, 4. Ou seja, você percebe que são 5 casos, certo? 5 casos. São isso, favoráveis. São esses 5 casos aí, né? Ó. Então, como é que seria a probabilidade? Dividir um pelo outro. Então, ó,
A probabilidade é dada por casos favoráveis. Só temos 5 casos favoráveis. E os casos totais é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ó, porque eu não multiplico aqui? Porque a gente pode simplificar, né? Ó. Então, 5 por 5 aqui dá 1. E aqui embaixo ainda sobra 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, essa é a nossa resposta aí. No caso, alternativa letra D. Beleza? Questão de número 11. Ó. Considere um triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Sendo AH o pé da altura relativa à hipotenusa e sabendo que AH é igual a 6 cm, BH é igual a 2 cm, o produto dos comprimentos dos catetos é igual a... Eu quero saber o produto dos comprimentos dos catetos, tá? Então, vou desenhar aqui a situação e as informações que a gente precisa saber para resolver questões... Essa questão do tipo, né? Do jeito que eu vou resolver, na verdade. Então, para resolver essa questão, desenhei aqui, né, o nosso triângulo retângulo, ABC, retângulo em A. Tem esse pé aqui, o pé da altura, que é esse Hzinho, né, ou seja, a altura relativa à hipotenusa, esse segmento que faz 90 graus, né, porque a altura faz 90 também. E temos que AH, né, ó, AH, que é a própria altura, vale 6, ó, e BH, que é essa projeção aqui, ó, que vale 2, certo? Num triângulo retângulo que tem esse pé de altura aqui, ó, temos as seguintes denominações, né? Ó. Quem está de frente para o vértice A vai ser o Azinho, quem está de frente do vértice B vai ser o Bzinho, quem está de frente ao vértice C vai ser o Czinho. Agora as projeções, né? As projeções do lado C aqui na hipotenusa a gente chama de N, tá? Ó, desse Nzinho, e a projeção, né? A sombra desse lado B sobre a hipotenusa aqui, ó, a gente vai chamar de M, tá? Ó, M, N e M. E A aqui no caso é a soma desses caras aí, né? Ó. Certo? E a gente tem umas relações métricas nesse triângulo retângulo, que é dado por B ao quadrado é igual a M vezes A, né? Ó. O quadrado desse cara aqui é esse vezes esse. Depois, C ao quadrado, ó, esse cara ao quadrado é esse vezes esse, certo? H ao quadrado é M vezes N. Então, aí, essa alturinha aqui ao quadrado é igual ao produto das suas projeções e AH é igual a B vezes C. E repara que ele pede assim, o produto dos comprimentos dos catetos. Então, no nosso caso aí, os catetos são B e C, uma vez que o A é a nossa hipotenusa, né? Então, ele quer saber o produto dos comprimentos, ou seja, ele quer saber B vezes C. Olha aqui, que já tem uma fórmula que tem o B vezes C. Então, o que é o B vezes C? É A vezes H. Então, tem que descobrir o valor de A e o valor de H. E o H a gente já tem, né? Ó, já tem aqui que vale 6. Falta descobrir quem? O valor de A, certo? Como é que a gente descobre esse valor de A? Vamos olhar aqui qual que é a melhor relação que a gente poderia usar. Vamos achar o valor de M. E olha aqui na fórmula. A gente não tem isso aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. E já temos o valor de N, já temos o valor de H. Falta achar quem? O M. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Quem que é o H? É 6, então vai ficar 6 ao quadrado é igual a M, justamente que quer descobrir, vezes N, que vale 2. E 6 ao quadrado é 36, 2 vezes M. Que número vezes 2 dá 36? Só pode ser 18. Então, nosso M é 18, certo? Só que eu não achei o valor de A que ele quer, né? Mas eu sei que... O que a gente sabe? Isso, ó, que o A é a soma de N mais M. Então, nosso A vale N, que é 2, mais M, que é 18. Então, nosso A vale 20. E, por fim, vamos achar o que ele quer. O que ele quer? O valor de B vezes C. E a gente sabe que A vezes H é igual a B vezes C. Como ele quer saber esse valor, basta calcular o que está aqui à esquerda. Então, o A é 20 e o H vale 6. Isso vai ser o produto dos catetos. No nosso caso aí, ó, 20 vezes 6, 120. Então, o produto dos catetos dá 120 centímetros quadrados, né? Porque tá centímetros vezes centímetros. Nosso caso aí, ó, letra C. Beleza?
Questão de número 12. Observe o gráfico da função modular f de R em R, definida pela lei f de x igual ao módulo de x. Nessas condições, assinale a alternativa que ilustra o gráfico da função g R em R, definida pela lei g de x é igual a módulo de x mais 1. Tá, como é que eu resolvo questões desse tipo aí? Eu resolvo aplicando dois pontos, os dois pontos cruciais, quando x vale 0, quando y vale 0. Por quê? Eu vou determinar dois pontos dessa função. Determinando os dois pontos da função, eu consigo, né, encontrar o gráfico que passa por esses dois pontos. E se tiver mais do que um, a gente vai testando outros pontos. Mas normalmente, esses dois pontos cruciais, quando x igual a 0, quando y igual a 0, vai ter apenas uma solução aí, que a gente vai encontrar na solução correta, certo? Ó, então, como ele está falando sobre g, a gente vai substituir em g, tá? Vamos substituir assim, né? Vamos testar esses dois pontos, ó. Se... Dois pontos não, essas duas ideias aí, ó. Se x é igual a 0, o que acontece aí na função g? Se x é igual a 0, eu vou calcular o valor de g de 0, né? Que nada mais do que é o nosso y, né? Ó. Então, g de 0 é igual módulo de x, que é 0, mais 1. Então, 0 mais 1 é 1. E módulo de 1, o que é módulo? É valor absoluto. Não tem sinal, basicamente. Então, é 1. O que a gente tem aí? Um ponto. Qual ponto é esse? x0, y1. Então, agora eu vou marcar aqui, ó, nesses gráficos, esse ponto. Os que não tiver esse ponto contido, já posso eliminar, né, ó. Então, x é 0, y1. Então, aqui, ó, vai ser esse ponto aqui, ó. Pá. Vamos ver quem tem esse cara aí, ó. Já conseguimos eliminar aí, ó, duas alternativas, né, ó. A que está fora, o gráfico que está fora disso, letra B já pode eliminar, letra E também. Agora vamos testar o outro. O que é o outro? O y sendo 0. Então, ó, se y é igual a 0, o que a gente tem aí? Vamos testar agora a nossa função. O y é a válvula da função, ou seja, esse cara aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que y, né? Então a gente tem que 0 é igual a módulo de x mais 1, ok? Módulo de x mais 1. Tá, o que eu vou ter aí? Eu tenho que, aqui dentro, tem que dar 0, certo? Porque a resposta do módulo de x mais 1 deu 0. Ou seja, só pode ser que x mais 1 tem que dar 0, né? Porque a resposta deu 0. Então, o que acontece? Que número mais 1 dá 0? Só pode ser menos 1, né? Então, x vale menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui, vai dar 0, certo? Então, qual ponto é esse aí, ó? X vale menos 1 e o y vale 0. Agora é só colocar esse ponto nas funções A, C e D, né? Porque as B e a I já está eliminada. Então, vamos lá, ó. Menos 1 em x, 0 em y. Tá aqui, ó. Já não é essa. Letra C, ó. Menos 1 em y, 0. Menos 1 em x, 0 em y. Aqui, ó. E a letra D, ó. Menos 1 em x, 0 em y. Pode eliminar. Pode ver aqui que a única que tem esses dois pontos é a letra C. Ah, funciona sempre? Esse jeito aí? Cara, para matemática falar sempre é muito pesado, né? Mas é um método bom. Colocar assim, x igual a 0, y igual a 0. Para você já eliminar algumas alternativas aí. Normalmente, a gente encontra de primeira, né? Fazendo esses dois pontos aqui, você encontra a resposta correta, normalmente. Beleza? Então, nosso gabarito aí, ó, letra C. Questão 13. O valor de uma viatura militar decresce linearmente com o tempo. Se hoje ela custa 50 mil dólares e daqui a 5 anos vale 10 mil, apenas 10 mil dólares, qual seria o valor da viatura daqui a 3 anos? Ó, isso aqui, quando ele fala decresce linearmente, aqui, ó, ele está dando sentido de que o gráfico, né, linearmente vem de quê? Ó, de linha, né, ó, vem de linha. Se vem de linha, a gente subentende que é uma reta, né? Se é uma reta, é a função de quê? Função do primeiro grau, tá? Ó, do primeiro grau, certo? Tá, mas a gente pode utilizar esquema de função do primeiro grau? Até pode, tá? Mas a gente pode usar também que quando você tem reta, linha, primeiro grau, você pode utilizar a lógica, né? Porque, ó, vamos lá. Como é que seria essa lógica? Se você tem aqui a linha do tempo, né? Ela no primeiro ano, ela custa hoje, então aqui no ano 0, marco 0. Vou colocar aqui todos, né? Ó, marco 1, eu marco 2 anos, 3, 4 e 5, certo? Hoje, no marco 0, ela custa 50 mil.
E daqui a 5 anos, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, no marco 5 ela vai custar 10 mil, e já matamos a questão aí. Por quê? Seguinte, ó, qual que foi o decréscimo que teve daqui para cá? Ela decresceu 40 mil reais, ela perdeu 40 mil reais de valor, certo? Então vamos ver aqui quanto que ela decresce. Eu vou colocar assim, ó, menos cifrão, né, ó, decresce por ano. Quanto que ela decresce por ano? Se ela decresceu 40 mil em 5 anos, 40 dividido por 5 dá 8. Então a cada ano ela perde 8 mil de valor, certo? Se a cada ano ela perde 10 mil de valor, qual que é o valor que ela vai custar aqui no terceiro ano? Ó? Olha lá, vai decrescer 1, 2, 3. Ou seja, ela custa 50 mil e ela vai perder 3 vezes o valor de 8 mil, certo? Porque cada ano ela perde 8 mil, né? O decréscimo, ó, decréscimo de 8 mil. Então vai ter 3 vezes esse decréscimo. Então temos aí 50 menos 8 vezes 3, 24. Então a viatura aí custa 26 mil no terceiro ano. Aqui, né? Justamente o que ele pede, ó. O valor da viatura daqui a 3 anos, 26 mil reais. No nosso caso aí, ó. Letra A, beleza? Questão de número 14. O produto de todos os números reais que satisfazem a equação modular módulo de 3x menos 12 igual a 18 é um número P. Então o valor de P é igual a... Então vamos lá, o produto de todos os números reais, né? Então vamos fazer a solução desses caras aqui, achar se tem nenhuma, uma ou duas respostas e fazer o produto entre elas. Então isso aqui é uma equação modular. O que eu tenho na equação modular? Vamos colocar o resuminho aqui, ó. Que módulo de um número aqui, ó, vou botar assim, módulo de x é igual a A. O que a gente tem aí, né? Vamos colocar mais simples aqui, ó, com valor, ó. Módulo de x é igual a 5. O que a gente tem aí? Que esse x, como módulo, ele é um valor absoluto, ou seja, ele, em termos mais simples, ele não aceita sinal, digamos assim, ó. Então, esse x aqui, ele pode ser tanto positivo como negativo, que a gente vai ter uma solução ok, né? Ó. Como assim, ó? Eu sei que módulo de 5 é 5, e eu sei que módulo de menos 5 vai dar 5 também, porque ele ignora o sinal. Ou seja, temos duas respostas aqui, né? Ó, x é igual a 5 ou x igual a menos 5, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, o que a gente tem? Ó? Eu tenho que módulo de 3x menos 12 é igual a 18. Então, o que pode acontecer? Que esse cara aqui, ó, ele pode ter duas soluções, né? Ó, eu tenho que 3x menos 12 pode ser igual a 18. Também eu posso ter que 3x menos 12 pode ser quem? Menos 18, certo? Ou seja, o que está aqui dentro pode ser 18, como pode também ser menos 18. Então, vamos fazer essas duas soluções, ver se são coerentes, né? Ó, 3x menos 12 igual a 18, ó, fica 3x, o 12 passa para lá positivo, 18 mais 12 dá 30. Que número vezes 3 dá 30? Só pode ser o 10. Então, temos aqui, ó, x igual a 10. Aí 3 vezes x dá 30 menos 12, 18. Módulo 18, 18. Tá ok. Próxima solução é desse cara aqui, ó. 3x menos 12 é igual a menos 18. Tá negativo, passa positivo. Menos 18 mais o 12 aí, ó, vai dar dv6, né? Ó, menos 6. E que número vezes 3 dá 6? Só pode ser 2. Só que como é menos 6, então o nosso x faz o papel de menos 2. E é coerente também, ó. Por quê? Vamos testar, ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 menos 12, menos 18. Módulo de menos 18, 18. Então esses dois caras aí, ó, são solução. Só que ele não pede isso, né? Ó. Tem até o 10 tem aqui, né? Ó, e do menos 2 também. Só que ele pede o produto. Tem que tomar atenção nisso aí, né? Ó, cuidado, ó. O produto de todos os números reais que satisfazem. Então ele chamou isso de P. Então P, no nosso caso aí, ó, é 10 vezes menos 2, porque é o produto, multiplicação. 10 vezes menos 2 dá menos 20. Nosso gabarito aí, ó, letra B. Beleza?